Fala aí, Padawan, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Pensando Alto Filosofia, para esse nosso segundo encontro sobre o tema dos carismas. Essa série de vídeos sobre a teologia carismática, o nosso objetivo é tentarmos elucidar alguns pontos que talvez não sejam os pontos mais tranquilos e mais claros da teologia carismática. No vídeo anterior, nós falávamos sobre o que são os carismas, a sua importância para a igreja e a gratuidade com a qual Deus concede esta graça ao seu povo. No vídeo de hoje, nós pretendemos dar continuidade à leitura da carta de Paulo, lá no capítulo 12, versículo 4 até mais ou menos o versículo 6. Nós não iremos nos aprofundar muito em todos os aspectos, mas eu gostaria de ler algumas coisas com vocês para que a gente pudesse ir aprofundando na teologia bíblica, naquilo que nós podemos compreender e entender do que são os carismas. Se você quiser consultar depois na sua Bíblia, a passagem que nós estamos lendo é a passagem de 1 de Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4. A minha tradução é a tradução da Bíblia de Jerusalém. E se você estiver estudando teologia, já fica uma dica, né? A gente tem muitas Bíblias bem traduzidas no Brasil, mas eu particularmente gosto muito da tradução da Jerusalém, acho que é uma tradução bem fiel. Vamos lá o que Paulo está dizendo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. No versículo 4 e 5, Paulo já faz uma distinção que valeria a pena a gente entender. Paulo começa falando que existem muitos dons, mas um mesmo Espírito que concede esses dons. Muitos intérpretes da Escritura identificam nessa passagem do versículo 4 que Paulo está falando dos 7 dons sapienciais, que são aqueles dons que nós recebemos no batismo e na crisma, também chamados de dons infusos do Espírito Santo. Se você tiver dúvidas sobre eles, deixa aí nos comentários, que talvez a gente possa fazer uma série comentando cada um dos dons, explicando a diferença entre os dons infusos dos dons carismáticos, que também são chamados de dons efusos do Espírito Santo. Deixa aí nos comentários. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A palavra ministério aqui significa concretamente serviço. Quer dizer que dentro do corpo eclesial, Paulo está falando que a igreja ela é um corpo, é o corpo místico de Cristo, no qual Cristo ocupa o lugar principal, ele é o ungido, ele é a cabeça. E é bem interessante porque essa interpretação é uma interpretação minha, né? Eu fico pensando em como isso é profético de modo geral. Cristo é a cabeça do corpo místico que é a igreja. Cristo é o ungido. No Antigo Testamento, os profetas eles eram ungidos a partir da sua fronte, a partir da testa, e a unção do óleo deveria escorrer por todo o corpo do profeta. Cristo é a cabeça. Nele, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a humanidade, de modo muito particular entre os seus membros, que são o povo de Deus reunido na igreja. Isso é muito bonito, porque significa que nós somos um povo de sacerdotes, um povo de profetas, um povo de reis, ungidos não mais com uma unção de óleo passageiro, mas com a unção do próprio Deus, com o amor do próprio Deus, que é o Espírito Santo. Esse amor orna o corpo místico de Cristo de serviços, de funções, por isso diversos ministérios. Mas todos os ministérios são sustentados, movidos e amparados pelo mesmo Espírito. Continua o texto. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. No versículo 6, nós já temos aqui uma definição bem específica daquilo que será entendido como carismas. Os carismas são os diversos modos de ação pelos quais o mesmo Espírito realiza a obra de Deus, que é uma única, a salvação do homem inteiro e todo, através do dom do Espírito, né? E aí vai lá. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Aquilo que também nós já falávamos no vídeo anterior. Os carismas eles servem para a edificação do corpo, para o serviço de todos, para a edificação de todos. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. A outro, a palavra de ciência. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Nós iremos falar apenas desses dois carismas
no vídeo de hoje. O que é a palavra de sabedoria e o que é a palavra de ciência? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa desconstruir antes de continuar e falar especificamente de sabedoria e ciência é entender o que significa o vocábulo palavra aqui nesse contexto. Não é que o Espírito Santo conceda ao fiel, pela manifestação carismática, uma palavra, no sentido que a gente entende em português comumente, né? Como casa, ventilador, luz. Não é bem isso. O vocábulo palavra aqui significa um entendimento. O Espírito Santo concede ao fiel um entendimento, um logos, uma razão, um modo de compreender algo, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem muitos modos pelos quais esse carisma se manifestará. Eu vou partilhar com você, por exemplo. Num determinado momento de oração na paróquia em que eu participo, nós estávamos reunidos aos pés do Santíssimo Sacramento, sobre o presbitério, ao redor do altar, fazendo adoração ao Santíssimo Sacramento. Os jovens da Pastoral da Juventude, na minha época ainda se chamava de Pastoral da Juventude, tínhamos o hábito de nos reunirmos todos os domingos, após da missa, para uma reunião com os jovens, e depois dessa reunião nós fazíamos adoração. O núcleo fazia adoração. Nós estávamos lá com a porta encostada da igreja, porque já estava tarde da noite. Estávamos rezando, fazendo adoração. Se você me conhece de algum outro lugar, você sabe que a minha paróquia, nessa época, não tinha uma tradição carismática. O nosso padre tinha uma certa dificuldade com as manifestações carismáticas. E nós estávamos lá rezando. Eu estava conduzindo a adoração, era quando mais jovem, meu ministério na igreja era a intercessão, então era muito comum que as pessoas me pedissem para conduzir a oração. Eu estava conduzindo a oração virado para o Santíssimo Sacramento, no sacrário, apoiando a Bíblia sobre o altar, com as costas para a entrada da igreja. Então, se estava tocando violão, nós estávamos cantando, eu estava conduzindo a oração. De repente, no meio da oração, eu senti uma dor excruciante na minha coluna, uma dor que me veio de lugar algum e que depois também nesse momento passou e foi para lugar algum. E na hora eu não entendi o que estava acontecendo, mas era uma dor terrível, Naquele momento, Deus me deu o entendimento de que Ele desejava curar alguém. E eu não entendi o que Deus estava querendo dizer a princípio, porque eu olhava para os jovens que estavam ali, todos de joelho, fazendo adoração, e eu sabia que nenhum deles estava doente. E a dor continuava lancinante. E aí eu entendi que Deus queria que eu falasse, Percebe? Como é que Deus me deu o entendimento de que Ele queria curar alguém? Deus me fez sentir a dor. E aí a música terminou e eu proclamei, olha, Deus está me fazendo perceber uma dor muito forte na região da lombar, a minha coluna está doendo terrivelmente, e o entendimento que Deus me dá sobre esta dor é que Ele deseja curar alguém. Deus está hoje falando com você que Ele deseja te curar dessa sensação de paralisia que você tem sentido na tua vida. Não é uma cura física, é uma cura emocional. Você tem tido medo de dar passos em direção àquilo que você deseja, você tem tido medo de dar passos em direção ao novo que está se abrindo. E a grande prova de que Deus está falando com você, eu lembro disso com muita clareza, é que você recebeu hoje a notícia de que você foi aprovado num novo emprego, mas que você está com medo de se lançar. E Deus está dizendo que essa paralisia ela termina hoje, porque Deus te fez para a ousadia das coisas novas. Repare, no começo de tudo, Deus me deu só a sensação de dor. Nenhuma dessas coisas que eu acabei de partilhar com você, eu sabia na hora que eu estava sentindo dor. Quando eu tomei a coragem de dizer que Deus estava me dando a graça de sentir uma dor, Deus foi me dando o entendimento de todas essas coisas que eu acabei de partilhar com você. Como a música estava tocando antes, eu não tinha me dado conta. Mas um senhor de mais ou menos 40 anos havia voltado. Na verdade, ele havia entrado na igreja, ele tinha participado da missa, tinha ficado para esperar uma das filhas para a reunião. E aí, depois que as meninas foram embora, enfim, ele voltou. As meninas foram lanchar, ele voltou para a igreja para rezar. Quando ele entrou na igreja,
era o momento em que eu estava proclamando isso, né? E essa palavra era para ele, né? Ele estava fora do mercado de trabalho já há algum tempo e naquele domingo ele tinha recebido a notificação de que ele havia sido aprovado numa entrevista que ele havia feito alguns dias atrás, mas ele estava com medo, enfim, para dizer, Deus me deu sentir uma dor excruciante para me fazer abrir a boca, para que eu pudesse tomar o entendimento à medida que proclamava as coisas daquilo que Deus queria fazer. Então, Deus me deu uma palavra de ciência, não é? Um entendimento. Eu vou explicar direitinho isso lá na frente. Mas Deus me deu um entendimento daquilo que Ele estava fazendo, que eu não tinha como saber de maneira alguma, através de uma dor. Então, naquele momento, a dor foi uma palavra. Vou te dar um outro exemplo. Uma vez, eu estava em Salvador, ajudando na gestão, na coordenação de um Renasce, que é um Retiro Nacional de Seminaristas, e nós tivemos uma dificuldade na coordenação, uma dificuldade específica, e eu comecei a sentir, do nada, um cheiro fortíssimo, mas muito forte, de enxofre, muito forte. E aí Deus me deu um entendimento a partir desse cheiro de que muitos ali não conseguíamos ouvir a voz dele porque estávamos em situação de pecado. E aí Deus me deu a graça de poder proclamar isso na oração e orientar os irmãos a confessarem. Os irmãos foram prontamente procurar os sacerdotes, fizemos as confissões, e aí imediatamente nós conseguimos ouvir com clareza aquilo que Deus queria para aquele renascem especificamente. Então, outra palavra de ciência. Quer dizer, eu não tinha como saber quem estava em pecado, como estava em pecado, se as pessoas estavam em pecado. Deus me deu o entendimento, o conhecimento daquilo que só Ele conhecia, para que eu pudesse ajudar os irmãos, e me ajudar também, a encontrar o caminho da vontade dEle. Isso é palavra de ciência. Perceba, no primeiro momento, através de uma sensação física. No segundo momento, através de um odor, que não era um odor real, ninguém mais sentia enxofre, só eu sentia. E é isso que a gente fala quando a gente fala de palavra. O vocábulo palavra aqui significa que Deus está te dando um entendimento. Pode ser um odor, pode ser um som, pode ser uma sensação. Eu já recebi palavras de sabedoria, por exemplo, ouvindo coisas, né? Uma vez eu estava dirigindo, voltando para casa do trabalho, enquanto eu rezava o ofício da Imaculada Conceição no carro, e estava rezando, né? O ofício da Imaculada estava tocando no rádio e eu acompanhando a oração. Num dado momento eu ouvi alguém dizer assim: entra à direita. E não era o GPS não estava ligado. E eu, acostumado com as palavras de sabedoria, prontamente ouvir isso e entendi que era Deus que queria que eu entrasse à direita. Ao entrar, fiz um caminho um pouco mais longo até a minha residência, mas quando eu cheguei em casa eu recebi a notificação por um aplicativo de mensagem de que a outra entrada, que é a entrada pela qual eu habitualmente chegava à minha casa, estava passando por uma tensão, não é? Estava tendo um tiroteio lá. Então, assim, Deus me deu a graça de ser livre daquela situação de medo, de perigo mesmo, por uma atenção a uma palavra de sabedoria vindo auricularmente. Então, as palavras elas podem chegar de diversos modos. Deus é livre para escolher como isso vai acontecer, ok? Vamos lá, vamos entender agora o que são ciência e sabedoria. A palavra de sabedoria é aquela pela qual Deus nos revela, nos dá o entendimento de como nós devemos proceder para chegarmos à realização da sua vontade. A palavra de sabedoria, portanto, é uma orientação de Deus acerca da nossa vida ou acerca da vida daqueles por quem estamos rezando ou a quem estamos aconselhando, para que possamos saborear a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus. A palavra de sabedoria, portanto, é uma palavra de direcionamento que nos ajuda a entender o caminho pelo qual Deus quer que nós percorramos. Isso é a palavra de sabedoria. A palavra de ciência, ao contrário, é o conhecimento, o entendimento daquilo que só Deus conhece. A palavra de ciência, ela faz com que nós tenhamos o conhecimento, o entendimento de realidades que nós não teríamos como saber se Deus não nos revelasse. A doença oculta de alguém, a origem dessa doença,
aquilo que Deus está realizando naquele momento dentro de uma assembleia. Isso é palavra de ciência. Muitas vezes, a palavra de sabedoria e a palavra de ciência, elas vêm antecedendo outros carismas. Por exemplo, é muito comum que a palavra de ciência ela apareça antecedendo a proclamação de uma cura. É muito comum que a palavra de sabedoria apareça diante de uma situação em que nós precisamos tomar uma decisão no nosso grupo de oração, na nossa família, na nossa célula comunitária, no nosso trabalho. É muito comum que a palavra de sabedoria ela apareça também antecedendo uma profecia, que são carismas outros que nós iremos falar em outros vídeos. Nesse momento, eu só queria deixar claro isso. A palavra de sabedoria, ela nos orienta, ela nos encaminha para a realização da vontade de Deus a partir da nossa adesão. E a palavra de ciência nos dá o conhecimento, o entendimento daquilo que Deus está realizando, daquilo que Deus quer fazer e daquilo que Deus pretende fazer, que nós mesmos não teríamos como conhecer se Ele mesmo não nos revelasse. A palavra de sabedoria nos orienta, nos encaminha, e a palavra de ciência nos dá o conhecimento daquilo que Deus realiza. Ok? Não esquece de deixar aí a tua curtida nesse vídeo, não esquece de partilhar com os teus irmãos de grupo de oração, de comunidade, esse vídeo, de se inscrever nesse canal para podermos continuar pensando junto filosofia, teologia, e de depois desse vídeo pedir a Deus que te dê a graça do derramamento do Espírito Santo, para que o Espírito Santo te use como instrumento, para que você seja um irmão que oferece à igreja palavras de sabedoria e palavras de ciência. Talvez você esteja se perguntando, mas Pedro Paulo, como é que eu vou saber que eu estou recebendo de Deus uma palavra de sabedoria ou uma palavra de ciência? Muito simples. Eu sempre uso essa analogia quando eu estou dando pregações nos grupos de oração. O instrumento, o violão, por exemplo, ele é sempre violão, mas ele só emitirá a música se ele deixar que o músico o utilize para isso. A palavra de sabedoria e a palavra de ciência, elas brotarão por uma ação do Espírito Santo no teu interior, de alguma maneira que o Espírito Santo vai te dar, né? Tem um amigo chamado Jacques Philippe, que é muito curioso, né? Uma vez ele estava partilhando num grupo de oração, ele era de uma comunidade chamada Comunidade Beatitudes, na França, que no começo da vida carismática dele, ele se sentia muito incomodado porque ele percebia um movimento interior nessa região, não é? E como no grupo de oração dele muitas pessoas já haviam recebido o dom de línguas, ele percebia aquela ação do Espírito e ele tendia a tentar falar em línguas, mas ele percebia que aquilo que ele produzia, os sons que ele produzia, era ele que produzia, aquilo ali não produzia fruto, não realizava fruto. E ele começou a desconfiar que talvez essa manifestação não fosse dom de línguas. E ele começou a silenciar, ele começou a perceber essas manifestações e a silenciar diante de Deus e dizer assim, fala Senhor, fala Senhor. E Deus deu a ele um carisma de ciência fantástico, um carisma de ciência muito acurado. A manifestação carismática ela será assim. Talvez o instrumento que sou eu, que é você, esteja um pouco desafinado, porque ainda não estamos acostumados pelo modo com o qual Deus quer falar conosco. E para cada pessoa Deus fala de um modo. O mais importante não é você ficar desesperado ou pegar um manual de como o carisma se manifesta. O mais importante é escutar a Deus que te fala. O mais importante é ouvir a Deus que te fala. E te fala por diversos modos. São Tomás de Aquino, comentando o carisma de sabedoria, ele chega a dizer que o carisma de sabedoria é um carisma que Deus realiza, né, uma ação do Espírito Santo, que o próprio Espírito, Deus realiza por intermédio dos anjos, por exemplo. E partilho com você que muitas vezes na minha vida espiritual, o carisma de sabedoria, como o evento do carro que eu acabei de contar para ti, acontece por intermédio dos anjos, né? São os meus anjos que me orientam, que me ajudam a realizar tantas coisas, né? Uma partilha também breve. Eu tenho muita insegurança em relação à direção, eu não dirijo bem. Então, sempre que eu preciso ir a algum lugar, sempre confio muito naquilo que os meus anjos da guarda dizem. E eles sempre me dão palavras de sabedoria para que eu possa realizar a vontade de Deus, né? Sobre aquela determinada missão, sobre aquela determinada situação. Então,
peça a Deus essa graça. Peça a Deus a graça de ouvi-lo, de deixar que Ele te conduza nas decisões da tua vida por palavras de sabedoria, que Ele te use como instrumento para ajudar as outras pessoas a chegarem à felicidade que é a vontade dEle, e que Deus te dê também palavras de ciência pelas quais nós possamos ajudar a igreja, os nossos irmãos, a chegarem ao conhecimento daquilo que Deus deseja realizar na vida de cada um de nós. Tenha um excelente encontro com o nosso Deus, paz e bem.